As eleições presidenciais no Brasil podem estar entrando em uma fase completamente imprevisível. De um lado, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta um cenário de desgaste político e aumento da rejeição. Do outro, surge uma nova força dentro do campo conservador, o senador Flávio Bolsonaro, que começa a crescer nas pesquisas e disputar espaço no eleitorado independente. Mas, afinal, o Brasil está realmente cansado de Lula? E será que Flávio Bolsonaro pode se tornar um novo protagonista da direita brasileira? Hoje, você vai entender os bastidores dessa disputa, que pode mudar completamente o cenário político do país. Seja bem-vindo ao Visão Política, o canal onde analisamos os bastidores do poder no Brasil e no mundo. Se você quer entender o que realmente está acontecendo na política brasileira, já deixa seu like e se inscreve no canal. Um dos pontos mais discutidos no cenário político atual é o chamado cansaço político em relação a Lula. O presidente brasileiro domina a política nacional há décadas. Somando seus mandatos e sua influência indireta no poder, muitos analistas afirmam que Lula está presente no comando do país há cerca de 16 anos, e esse longo período começa a gerar um fenômeno comum na política: fadiga do eleitorado. Mesmo entre eleitores que já votaram em Lula no passado, cresce a percepção de que o país precisa de renovação política. Esse desgaste aparece principalmente em dois indicadores: queda na popularidade e aumento da rejeição. E na política brasileira, rejeição alta costuma ser um dos fatores mais perigosos para qualquer candidato, porque não basta ter uma base fiel, é preciso também conseguir conquistar o eleitor que ainda não decidiu seu voto. Durante muito tempo, parte da mídia e do debate político tentou minimizar o impacto do bolsonarismo após o governo de Jair Bolsonaro, mas os números mostram algo diferente. Existe no Brasil um núcleo sólido de eleitores conservadores, altamente mobilizados. Esse grupo costuma representar entre 15% e 25% do eleitorado, dependendo da pesquisa. E é justamente dentro desse campo político que o senador Flávio Bolsonaro começa a ganhar espaço. Filho do ex-presidente, ele carrega naturalmente o peso do sobrenome Bolsonaro, mas ao mesmo tempo também tenta construir sua própria identidade política. Para muitos analistas, essa combinação pode ser estratégica: herdar a base bolsonarista, mas apresentar uma imagem política mais institucional. Apesar da forte polarização entre esquerda e direita, a eleição brasileira não será decidida apenas pelas bases ideológicas. Existe um grupo que pode definir o resultado da eleição: os eleitores independentes. Esse grupo representa cerca de 32% do eleitorado brasileiro. São pessoas que não possuem fidelidade política rígida e que costumam decidir o voto apenas perto da eleição. E é justamente nesse grupo que a disputa se torna mais interessante. Pesquisas recentes indicam que Flávio Bolsonaro vem crescendo entre os independentes. Enquanto isso, a rejeição de Lula continua aumentando nesse mesmo segmento. Na prática, isso cria um cenário eleitoral extremamente delicado para o atual presidente. Porque quando o eleitor independente começa a migrar, o equilíbrio da eleição muda rapidamente. Diante desse cenário, surge uma pergunta cada vez mais presente nos bastidores da política: Lula deveria ou não disputar novamente a presidência? Alguns estrategistas da esquerda defendem que o presidente poderia abrir espaço para um novo candidato. A lógica seria simples: um nome novo teria menos rejeição e poderia ampliar o diálogo com o eleitorado moderado. Mas essa estratégia tem um problema. Mesmo quando Lula é substituído por outros nomes da esquerda nas simulações eleitorais, candidatos como Fernando Haddad continuam enfrentando dificuldades nas pesquisas. Em muitos cenários, Flávio Bolsonaro ainda aparece competitivo ou até mesmo liderando. Ou seja, para a esquerda brasileira, a substituição de Lula não garante automaticamente uma vantagem eleitoral. Outro fator que pode influenciar diretamente a eleição é a economia. Apesar de algumas medidas adotadas pelo governo, muitos eleitores ainda não percebem uma melhora clara no cotidiano. E existe também um risco externo importante. Conflitos no Oriente Médio podem elevar o preço internacional do petróleo. Quando isso acontece, o impacto chega rapidamente ao Brasil. Combustíveis mais caros geram aumento no custo de transporte, alimentos e energia. E, historicamente, anos eleitorais com pressão econômica costumam dificultar a reeleição de governos. Além da economia, o governo também enfrenta desgaste político provocado por denúncias e escândalos. Acusações envolvendo programas públicos, investigações e disputas institucionais acabam alimentando o debate político. Mesmo quando não há condenações definitivas, o simples fato de esses temas dominarem o noticiário já influencia a percepção do eleitor. E na política, percepção muitas vezes pesa tanto quanto os fatos. O cenário eleitoral brasileiro está longe de ser definido. De um lado, Lula ainda possui uma base eleitoral forte e consolidada.
Do outro, o crescimento de Flávio Bolsonaro mostra que a direita continua sendo uma força relevante no país. Mas no final, tudo pode depender de um grupo específico, os eleitores independentes, e são eles que provavelmente vão decidir quem ocupará o Palácio do Planalto nos próximos anos. E você, o que acha desse cenário político? A eleição já está definida ou ainda pode mudar completamente? Comenta aqui embaixo. E se você quer continuar entendendo os bastidores da política brasileira, se inscreva no canal Visão Política e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.